Bom dia. Gálatas 3. Carta de Paulo à igreja, ao povo da Galácia, capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero tão somente que me respondais: foi por intermédio da prática da lei que recebeste o Espírito Santo, ou pela fé naquilo que ouviste? Paulo, nessa carta que ele envia os Gálatas, a igreja na Galácia, ele começa chamando eles de insensatos, porque eles começaram no início, quando Paulo estava presente, ensinando o Evangelho, pregando o Evangelho, eles aceitaram, estavam seguindo bem. Mas na ausência de Paulo, como Paulo viajou, Paulo se afastou um pouco para cuidar das outras igrejas, eles começaram a se desviar ou retornar às obras da lei. É algo mais ou menos comum hoje. Nós encontramos alguns templos, alguns pregadores, que no início eles pregavam o Evangelho. Mas aí, com o crescimento, abrindo outras congregações, eles se desviaram dentro do templo, começaram a preocupar mais com as questões materiais, físicas da igreja. Como quanto maior os templos, maiores são as despesas, eles começaram a desviar e pregar. Hoje a pregação deles são outras. Não era aquelas mesmas pregação no início. No início começaram bem, começaram vivendo o Evangelho, ensinando o Evangelho. Mas depois mudaram, desviaram e hoje já pregam um Evangelho diferente, prega para agradar o povo, a igreja, prega para que o povo fique fidelizado ali nas denominações dele, para que ofertem mais, para que participe dos eventos da igreja, porque acaba como eles estão envolvidos ali na igreja, naqueles eventos, acabam então ofertando, comprando produtos e esse tipo de coisa. Então são muitas pessoas que, apesar de estarem dentro de um templo, dentro de uma congregação, elas se desviaram. Porque por concordar, por aceitar essas pregações diferentes, começaram agora não agindo pela fé. Apesar de querer dizer que é pela fé, mas não estão na fé. Porque eles começam a participar, a fazer aquilo que os pastores induzem a fazer, tentar negociar com Deus, nos dar uma oferta de X valor, porque Deus vai me dar em dobro, em triplo. Isso é obra da carne, isso é uma negociada, isso não é fé. Começam a fazer desafios, votos e a praticar rituais. Afastam-se de Jesus. Esqueceram que Jesus veio, sofreu, ocupou o nosso lugar na cruz, e hoje nós podemos ser salvos através de Jesus. Eu digo podemos ser salvos, porque é aquele de forma, ele veio e morreu para que todos nós, todos, sem exceção, fôssemos salvos. Mas para nós alcançarmos, conseguirmos esta salvação, nós temos que nos unir a Ele. E esta união só se dá por obediência à palavra dele. Essa união nós só conseguimos pela fé, praticando a fé, exercendo a fé, a fé em Jesus. E muitos não estão fazendo isso. Então Paulo aqui, como ele falou, ele mandou essa carta dura. E nós vemos, não é a primeira, em outras, para os coríntios mesmo e para outras, a igreja, Paulo muitas das vezes tinha que enviar cartas duras, porque
quando ele estava na igreja, ele estava ali pregando, todo mundo aceitava, estava bem. Mas ele se afastava um pouco, as pessoas já começavam a desviar, porque surgia sempre algum pregador, alguém já com ensino herético, ensino diferente, e as pessoas acabavam caindo. Versículo 3, ele diz assim: estáis tão enlouquecidos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, estar desejando agora vos aperfeiçoar por meio de mero esforço humano? Começou pela fé, você veio para a igreja pela fé. São muitas pessoas, eu falo, gente, que até mesmo por causa de um sofrimento, um problema, uma luta qualquer, busca Jesus. São muitos que abandonam a antiga religião delas e vêm, não, eu quero Jesus, eu quero viver as maravilhas do Senhor. Muitos vêm cansados de ver, não, eu quero o Deus dos crentes, Jesus dos crentes. Mas vêm com a intenção de buscar realmente o Senhor. Mas são desviados dentro do templo. São desviados dentro do templo por causa dos ensinos heréticos. E principalmente, eu sempre falo, eu critico mesmo pessoas que se dizem crentes, mas não conhecem a Deus. Por que não é? Porque não conhecem a palavra de Deus. Se nós sabemos que Jesus é o Evangelho, que nós sabemos que Ele é o Verbo, que Ele é a palavra, nós temos que ansiar, desejar o máximo, conhecer com profundidade. Nós temos que procurar sempre estar lendo, meditando na palavra de Deus. E ocorre que não fazem isso. Limitam-se a ler um versículo ali, outro acolá. Limitam-se a ouvir que pregadores estão falando, estão ensinando, mas não vão pesquisar. Conclusão, e os espertalhões, os pregadores espertalhões, utilizam um versículozinho aqui, o outro acolá, e traz uma pregação totalmente diferente, um ensino totalmente contrário à palavra de Deus. Porque apesar de citarem o nome do Senhor, que é santo para sempre, amém? Apesar de citar o nome do Senhor, eles pregam contra. Porque eles mentem, dizendo que o Senhor falou isso, que o Senhor falou aquilo, que o Senhor prometeu isso, que o Senhor prometeu aquilo, quando não é verdade. Por isto, existe uma necessidade de nós constantemente estarmos meditando na palavra de Deus. Eu acho que o cristão tem que ter, sim, uma boa Bíblia, o cristão tem que ter, sim, um bom dicionário bíblico para te esclarecer alguma dúvida, e tem que fazer isto, porque senão são enganados. E todas as vezes o cristão, quando for para a igreja, tem que estar carregando uma caneta, o pregador está pregando, ele marcava, porque se não dá na hora para pesquisar tudo, quando chega em casa vai pesquisar, vai ver se o que ele falou tem fundamento ou não tem fundamento. Versículo 4 ele fala assim: é possível que vos tenha sido inútil sofrer tudo o que sofresse, se é que isso foi por nada? No início nós sofremos quando rompemos com tudo para vir para o Senhor. Por isso Paulo chama as pessoas realmente insensatas, enlouquecidas, vocês estão loucos. Porque no início, aquela luta, aquele sacrifício, aquela batalha para romper-se com uma outra religião, para romper daquelas tradições antigas, para vir para o Senhor, só que agora, que de vez deveria estar firme, estão extraviando, estão voltando, muitas das vezes voltando numa religião até pior do que estava. Porque hoje, diante desse sincretismo religioso que nós vemos hoje, é uma coisa absurda. Nós vemos as coisas acontecerem, pessoas dizendo-se cheia do Espírito Santo, dizendo que é obra do Espírito qualquer coisa, mas que não passam de obras da carne. Nós vemos hoje as pessoas fazerem tudo obras da carne. Nós não podemos, nós temos que agir pelo Espírito. Nós temos que agir pela fé. Nós temos que ter fé no Senhor, viver em conformidade com este Evangelho, porque Ele é Jesus, Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra, esse é Jesus, é aqui que nós temos que ouvi-lo, é aqui que nós temos, tudo que vier falar sobre Jesus tem que estar de acordo com o que está aqui na Bíblia. Se não está, não é Jesus.
aquele que vos dá o seu Espírito e que realiza milagres entre vós, será que assim procede pelas obras da lei ou por meio da fé no qual recebeste a palavra? Quem é que nos dá o Espírito? É a nossa carne, é por nós praticarmos alguma determinada lei, é por nós, é pela nossa obra que recebemos o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Os milagres que acontecem é o que é pela lei. A lei nós sabemos, a carne nós sabemos que não tem condição de operar milagres nenhum. Que pode operar é magias, é mágica, que é obra da carne, obra das trevas. Milagres só o Senhor vem pelo Espírito de Deus. Por onde nós recebemos a palavra, por onde nós conhecemos o Senhor, não é pela fé, não é pelo Espírito, não é pela palavra de Deus. Nós temos que, não podemos ser infantis, não podemos ser emotivos, aceitarmos qualquer coisa, não é de Deus, não, peraí, isso está de acordo ou não está? Está de acordo com o Evangelho? Isto é a verdade ou não é? Não podemos ser seduzidos por vontade da nossa carne, não podemos agir emocionalmente. O Evangelho não é para agir pela emoção, não é para você receber pela emoção. O Evangelho é para você receber pelo Espírito, andar no Espírito, é pela fé. É sempre analisar tudo. De onde, qual sacrifício ou qual ritual que eu possa fazer aqui agora que eu possa produzir milagre? Nenhum. Não existe. Nós temos que entender que tudo é fé, é o milagre que pode acontecer pela fé em Cristo. O versículo 6 diz assim: considerai, pois, o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Como quem nós lembramos? Vamos lembrar do patriarca Abraão, né? Abraão, né? Que antes era só Abraão. Como é que foi? Ele estava lá na terra dele, ele estava lá na casa dos parentes dele, com a família dele. Aí Deus mandou, falou: escuta, sai do meio de seus parentes, sai do meio da sua família. Foi isso que Deus falou com ele, que vai para o lugar que eu vou te mostrar. Primeiro ele tem que sair, você vai sair. E vai para um lugar que eu ainda vou mostrar. É mais ou menos acontecer o seguinte: nós saímos da nossa cidade onde nós estamos, Deus falou: você sai daí, e você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mas qual, Senhor? É para mim ir para aqui, é para a direita, é para a esquerda, é sair do estado, é sair do país, e para onde eu vou? Não, Deus falou: sai, que eu vou te mostrar. Ele obedeceu. Isto é fé. Isto é fé. Por isso que ele é considerado o pai da fé. Ele não duvidou, ele não titubeou. Ele disse: não, mas não pode. Como que eu vou viver? Eu não sei, eu não conheço, é para o estrangeiro. Não, ele simplesmente fez o que Deus mandou. Ele velho, a esposa dele velha também, ele disse o seguinte: Deus falou com ele da seguinte forma: que eu vou fazer de você uma grande nação. A mulher dele era estéril, já estava velha, nunca tinha tido filhos. Ele também. Mas Deus falou: não se saiba, eu vou fazer de você uma grande nação. Fé. Aí quando eu falo que hoje a maioria dos que se dizem crente não tem fé, porque se o Senhor fizesse agora hoje com a maioria dos crentes, a maioria não ia aceitar. Ah não, como é que eu vou sair? Eu tenho meu emprego, eu tenho minha família, eu tenho minha casa, eu tenho meus negócios, não para onde eu vou, como eu vou. Não é assim. Crer no seu fé é nós agirmos de acordo com o que o Senhor nos fala. Falou pela palavra, eu estou indo. O Senhor mandou pela palavra, eu vou obedecer. Isto é fé. Não é obra não. Não é lei não. A lei veio, mas a lei, ao contrário dela trazer vida, ela trouxe morte. É isso que temos que entender. Versículo 7. Estejais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes, é que são filhos de Abraão. É os que são da fé. Entenda uma coisa, todo mundo depois vai falar: não, mas
teima ainda como muitas pessoas teimam hoje de querer vir falar comigo sobre Levítico, vir falar comigo sobre Deuteronômio. Nós não vivemos na lei, nós vivemos na graça. Entenda uma coisa, o patriarca da fé, ele é anterior à lei. Quando aconteceu Abraão, não existia lei, não existia Moisés, não existia nada. Somente centenas de anos depois é que veio acontecer, que veio nascer Abraão. Foi centenas de anos depois. Versículo 8. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Deus já preparando antes de vir lei, antes de vir qualquer coisa, já para ficar na Escritura, na palavra de Deus, tudo fica registrado. Deus deixa registrado e falou: olha, todas as nações serão benditas em você. Porque os judeus no início queriam, não, a palavra é para judeus, Deus é de judeus. Não, nós éramos gentios. Mas Deus nos falou desde o início que todas as nações seriam benditas em Abraão. Aí a palavra chegou até nós, está chegando. Tem lugar longínquo, distante, que ainda não chegou, mas chegará. Todas as nações são benditas, todas as nações são abençoadas em Abraão. Estes sim são da fé. Voltando a repetir, e a Escritura prevendo que Deus iria justificar. Já sabia que Deus ia justificar. Todos nós eram pecadores. Nós fomos justificados através de Jesus. E olha, Deus falou isso, olha bem, nós estamos falando milhares de anos antes. Falou através de Abraão, né? Só muitos anos depois é que Jesus veio. 4.000 anos foi quando Jesus veio e nos justificou. Todos estão justificados. Aquela nação, aquele povo, qualquer nação distante, ou um povo que vive numa aldeia distante, que não tem contato ainda, que nunca ouviram falar em Jesus, não sabe nada sobre Jesus, eles já foram justificados também através de Jesus. E olha bem que Deus já tinha dito isso muito antes, que ia justificar. Nós somos justificados através de Jesus. Nós somos justificados através de Jesus. E Deus já avisou isso antes a Abraão. Volto a insistir, não existia nem lei. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Versículo 9. Desse modo, os que são da fé são abençoados, juntamente com Abraão, o homem que realmente creu. Os que são da fé são abençoados com Abraão, pai da fé. Os que são abençoados. Nós, se vem pela fé, são abençoados. Entenda uma coisa, a lei não tem condição de abençoar quem quer que seja. Não tem condição de salvar ninguém. Não tem condição de fazer nada. Ela veio para dar vida. Nós já temos falado sobre isso. Já falamos sobre isso atrás de Romanos. No próprio Hebreus. A lei era para dar vida, mas trouxe a morte. A vida está em Jesus. A lei se cumpriu em Jesus. Então para nós não importa nada que está na lei. O que Moisés diz aconteceu. Agora nós queremos em Jesus. É o que ele diz, está acontecendo e vai acontecer. É Jesus. Versículo 10.
pois todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Todos que estão debaixo, todos que são da obra da lei, estão debaixo de maldição. Porquanto está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. São malditos todos aqueles que falam em praticar a lei, mas não vivem toda a lei. Então nós percebemos como existem seitas e mais seitas por aí hoje atuais que na verdade são malditos, ou melhor, estão debaixo de maldição. Como tem muitas pessoas que se dizem crentes, que se dizem evangélicos, que estão em templos por aí dando glória a Deus, mas estão debaixo de maldição. Por que estão debaixo de maldição? Porque estão preocupados, estão querendo se justificar pela lei. Estão querendo viver a lei. Estão querendo pregar a lei. A defesa deles é a lei. A lei que se cumpriu em Jesus. E a lei você tinha que cumprir integralmente. Em nada podia falhar ou errar. Se você errar, falhar, sob maldição. O único que cumpriu a lei integralmente foi Jesus. O único. Portanto, não sou eu que estou falando, todos os que não cumprem a lei integralmente estão sob maldição. Nós não cumprimos a lei porque nós estamos em Jesus. Então, se eu quiser cumprir a lei, eu vou ter que cumprir totalmente. Eu não vou conseguir, eu estou debaixo de maldição. Então, eu estou em Jesus. Eu vivo em Jesus, eu vivo na graça, porque Ele já me justificou. Aí eu vejo pessoas hoje, não. Dia de sábado eu não trabalho. Eu não como carne de porco. Não, mas Moisés mandou dar carta de divórcio. Não, é isso, é aquilo. Mas não praticam toda a lei. Então são malditos. São malditos, a palavra de Deus diz. Estão debaixo de maldição porque não vivem toda a lei. Rejeitam a graça e vão para a lei. E mais, não adianta tentar unir a lei e a graça porque não dá certo. Não adianta, como tem várias seitas, religiões que querem praticar ao mesmo tempo a lei e a graça. É impossível. Aí nós vemos isso em algumas seitas. Nós vemos o pessoal da congregação cristã, nós vemos isso com o Adventista do sétimo dia, nós vemos isso com os testemunhos de Jeová, e com vários, e também no meio das várias igrejas evangélicas, pregadores estão ali querendo pregar, fundamentando suas pregações e ensinando sobre a antiga lei. Que nós não estamos nela, nós estamos em Jesus, se cumpriu. Então eu não posso ensinar sobre a lei. Eu posso falar o que aconteceu como era, mas não posso falar para ninguém praticar. Repetindo, o versículo 10. Pois todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porquanto está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Versículo 11. É, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Ninguém, está evidente que ninguém é capaz de ser justificado, não tem condição de se justificar diante de Deus através da lei. A lei não tem condição de me justificar. Eu não é nenhum ato que eu faça baseado na lei que eu possa me justificar diante de Deus. A minha justificação tem nome, é Jesus Cristo de Nazaré. Este que me justifica, é este que me salva. Então é este que eu tenho que me unir a Ele. É este que eu tenho que estar com Ele e praticar o que Ele diz. Viver de acordo com o que Ele fala para mim viver. Porque nós temos que viver pela fé. O justo viverá pela fé. Acabou.
Somente isto. Eu não tenho que praticar ritual nenhum. Eu não tenho que deixar de comer carne essa ou carne aquela. Eu não tenho que separar um dia esse, um dia aquele. Eu não tenho que usar véu. Eu não tenho que fazer nada disso. Eu não tenho que fazer rituais de sacrifício. Eu não tenho que levar dinheiro ao pé do Senhor lá, uma oferta para que Ele me abençoe, me dê isso ou me dê aquilo. Eu não tenho que fazer nada disso. Eu não tenho que usar um amuleto. Eu sou justificado pela graça, pela fé em Jesus Cristo. A minha justificação é Ele. É evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é, versículo 12, a lei não é fundamentada na fé. Ao contrário, quem praticar esses mandamentos, por ele viverá. A lei não tem nada a ver com fé. É obras, é ações. Ninguém tem que ser justificado por ela, porque ela mesma dizia, quem praticar esses mandamentos, por ele viverá. A própria lei dizia. Então eu vejo uma loucura as pessoas quererem viver a lei, parte daquilo que acham que é interessante. Eu vejo as pessoas querer lá falar com baseado em Deuteronômio 28, em uma série de coisas. Não, as bênçãos vêm sobre mim, é isso, aquilo, mas também só o que é conveniente. Quando chega até o versículo 4, dali para frente não vão. Quando fala sobre as maldições, eles não querem, né? Querem somente o que é conveniente. Se você, da mesma forma, não. Eu posso me divorciar, porque Moisés disse, tá lá que Moisés podia divorciar, mas também Moisés disse, porque meu marido e minha esposa têm adultério. A lei também dizia que tinha que morrer, matar apedrejado. Eu não vejo ninguém matar apedrejado esse tipo de pessoas, né? Enfim, são uma série de ordenanças da antiga lei que deveria ser praticada, as pessoas não praticam. Como não praticam ela integralmente, são malditos. Ah, pastor, e se eu praticar ela integralmente? Ninguém tem condição de praticar. E mesmo se praticasse, ninguém. A lei não é fundamentada na fé, ao contrário. Quem praticar esses mandamentos, por ele viverá. Em cima nós vimos que ninguém diante de Deus pode ser justificado pela lei. Então não adianta. A lei para nós termos conhecimento de como era. Mas hoje nós vivemos em Jesus. Hoje nós vivemos na graça. Então não praticamos a lei. Hoje a resposta para nós tudo está aqui. Novo Testamento. Temos que conhecer. Claro que temos que ler o Antigo Testamento. Temos sim. Mas praticamos o Evangelho de Jesus Cristo. É ele que nós praticamos. Jesus mesmo deixou bem claro. Falou, olha, os profetas, até João vigorou a lei e os profetas. Depois disso, faz esforço, violência, força para entrar no reino. A lei e os profetas vigoraram até João, até a vinda de João Batista. Depois disso não tem mais. Depois disso é só Jesus. Nós vivemos em Jesus. Versículo 13. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus nos resgatou, nos tirou da maldição da lei. Agora nós não estamos mais presos na lei, porque a lei se cumpriu. Jesus ocupou o nosso lugar. Ele se tornou maldito em nosso lugar, que a própria lei dizia, todo aquele que for crucificado, tá? Pendurado no madeiro, quer dizer, se for crucificado, for pregado numa cruz, é maldito. Então o que aconteceu? Jesus assim ocupou o nosso lugar. Jesus assim tornou-se maldito em nosso lugar. Ele assumiu a maldição, seria para nós. Ele levou tudo. E hoje nós estamos nele. Hoje nós vivemos nele. Nós vivemos na graça. Hoje nós somos libertos através de Jesus. Não mais a lei, mas Jesus.
Então não adianta nós tentarmos justificar, não, mas Deus falou ali através de Levítico, falou de Deuteronômio, ou falou comigo. Não falou não. Ele está falando que Deus hoje nos fala através de Jesus. E foi Cristo que nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição. Maldição em nosso lugar, pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Versículo 14, isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebessem a promessa do Espírito Santo pela fé. Nós lemos hoje o livro de Gálatas, capítulo 3, até o versículo 14. E todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu digo, em todo o tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.